Eu acredito que uma das doenças mais mortais, ou tão mortal quanto, é o desânimo. O meu desafio de hoje é compartilhar com você uma palavra sobre desânimo. Aprenda a importância de não valorizar as circunstâncias da vida, as circunstâncias adversas. Aprenda a valorizar aquilo que tem de melhor em você, aprenda a valorizar aquilo que há de bom na sua vida e aprenda com tudo, mas não seja influenciado por todos, ok? Olha só, uma pergunta para você nessa hora: quais foram os projetos, os desafios, os trabalhos ou até os estudos que você um dia começou? Quem sabe a sua carreira ministerial, seu chamado, um propósito em Deus, que de repente você abandonou, você deixou para trás porque desanimou. Eu acredito que uma doença mortal nesses tempos, tal qual o câncer, tal qual a AIDS, ou até mesmo a este vírus infernal que nós estamos sobrevivendo a ele, a esses dias, eu acredito que uma das doenças mais mortais, ou tão mortal quanto, é o desânimo. Porque se você desanima de viver, é impossível ajudar você. E por que será que o desânimo é tão terrível assim? Primeiro, porque ele é universal. Ele existe em todos os lugares. Em todo lugar do mundo você vai encontrar pessoas desanimadas. Segundo, ele é recorrente. Ele pode acontecer hoje, pode acontecer inúmeras vezes no decorrer da sua vida. E em terceiro lugar, ele é altamente contagioso. Se você está perto de pessoas desanimadas, com certeza você também vai ficar desanimado. Eu carrego comigo uma palavra do nosso apóstolo e ele fala sempre isso: você não precisa estar motivado ou receber motivação todos os dias. A sua motivação maior é o seu propósito. O que tem movido a sua vida? Qual é o propósito que você carrega? E aqui eu compartilho com você a história de Neemias, que carrega o povo saindo do cativeiro e voltam até Jerusalém para a reconstrução dos muros. Olha só, Neemias capítulo 4 e o versículo 6 diz o seguinte: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Olha só que coisa linda. Só que com o passar do tempo, presta bem atenção, nós estamos no versículo 6, vamos até o versículo 10. E no versículo 10 já diz o seguinte: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Versículo 11 diz: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com todo o trabalho deles. Versículo 12 diz: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Olha só que coisa linda. No versículo 6 a gente vê um povo totalmente animado. E em pouco tempo eles já reconstruíram a metade dos muros. Porém, 4 versículos somente, a gente já vê um povo totalmente desanimado. A gente já vê um povo já entristecido. E o que fazer para superar o desânimo quando se tem vontade de desistir? Sabe? Primeira coisa, a gente precisa aprender as causas disso. E eu acredito que uma das principais coisas aqui é que eles estavam cansados, simplesmente cansados. E muitos confundem no decorrer do tempo o cansaço com problema espiritual. Você sabe quando você está mais propenso a desanimar? E sabe por quê? No começo de tudo é novidade. Mas depois o trabalho torna-se cansativo, torna-se uma rotina. E a rotina é perigosa. Você já começou a organizar algo que está muito bagunçado e de repente você teve vontade de desistir porque você disse: cara, não vou dar conta disso aqui. O cansaço e o desânimo, ele não aparece no começo, ele não aparece no final, mas ele aparece no meio da situação, na metade da situação. Então tenha cuidado. Eu acredito que nesse momento nós precisamos vencer algo poderoso, que são as frustrações. No versículo 10
a gente vê um povo já que estava desanimado. Por quê? Porque estava frustrado. Quando o povo olhou para o entulho, olhou para os escombros, eles ficaram desanimados. Eles perderam o alvo de vista. Por quê? Porque havia muita sujeira. Sempre que você estiver realizando um projeto, você vai, infelizmente, vai acumular algum lixo. Então tenha cuidado com o acúmulo de quinquilharias, né? São coisas triviais, na verdade, que gastam o nosso tempo, que consomem a nossa energia e que, infelizmente, trazem frustração. Entenda uma coisa, o povo não conseguiu terminar a sua tarefa tão rápido quanto eles haviam planejado e, como resultado, a sua confiança foi por água abaixo. Quantos projetos você já começou, mas a sua confiança foi por água abaixo? Por quê? Por causa do desânimo. Uma outra coisa aqui para a gente encerrar. Versículos 11 e 12, a gente vai encontrar algo frustrante, algo terrível. Os judeus que moravam perto dos inimigos, ao ouvirem as suas ameaças, tiveram medo. Quando você fica junto de pessoas negativas por algum tempo, você também vai ficar negativo. Você também vai começar a falar palavras negativas, você vai começar a ter atitudes negativas e vai ficar desanimado. Você vai ter medo da situação e vai ficar desanimado. Então, tenha cuidado de ficar perto de pessoas que são negativas. Tenha muito cuidado com isso. Aprenda a se distanciar de certas pessoas e viva o seu propósito. Entenda isso. Desânimo sempre virá. Uma hora ou outra na vida ele vai vir. Desânimo, na verdade, é uma porta para algo muito pior, chamado depressão. Então, tenha cuidado ao estar desanimado. Procure ajuda. Procure alguém que possa te trazer ânimo. Procure um propósito para a sua vida, para que você esteja motivado sempre. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a cada dia. Fica com a história de Neemias. Leia o livro de Neemias e sinta-se motivado pelas palavras deste homem, que mesmo diante das situações difíceis, mesmo diante das situações adversas, ele soube superar todas elas, porque ele tinha um propósito. Quando os inimigos o cercaram e havia um risco iminente para paralisá-lo, ele simplesmente olhou para dentro de si e observou que havia um propósito maior na vida dele. Eu acredito que um dos propósitos maiores na nossa vida não é servir aos nossos próprios propósitos, mas é servir a outros. Quando nós servimos a outros, o propósito é muito maior. Quando o propósito é coletivo, nós temos uma motivação muito maior. Cristo tem um propósito coletivo para você. O reino de Deus é coletivo. E que você sinta-se a cada dia motivado pelo propósito que Deus tem na sua vida e não por buscas pessoais. Nós temos buscas pessoais e eu acredito que sejam favoráveis a cada um de nós, eu acredito que sejam essenciais a cada um de nós, mas o propósito coletivo sempre vai nos trazer uma motivação muito maior. Amém? Que o Papai do Céu te abençoe e que te enriqueça cada dia com ricas graças para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe.